galera! E aí, vamos lá para o nosso resumão, Rogério? Agora. Falando sobre tigres asiáticos. É um assunto muito importante para o nosso querido aluno, porque isso aí, em vez de quando vem no Enem. Exato. É isso? Beleza. O aluno tem que ter uma noção dessas coisas que a gente está falando, para que na hora da prova ele consiga lembrar. Lembrei disso aqui, lembrei que realmente os tigres asiáticos são plataforma de exportação, são países que tiveram um grande crescimento econômico, por isso que são chamados tigres, por causa dessa agressividade, quase que não sai, essa agressividade econômica. Exato. É isso? Muito bem. Então, vamos lá no quadro. Vamos lá, galera. Já começou a aula. 37.2, os tigres asiáticos. Falamos aí sobre os tigres asiáticos originais, formado por Singapura, Coreia do Sul, Hong Kong e Taiwan, que valeram essas 4 áreas o título de tigres asiáticos ou dragões asiáticos. Galera, comumente a gente vai encontrar mais como tigres asiáticos, mas lá dentro da Ásia a galera também chama como dragões asiáticos, justamente por conta dessa agressividade, tanto do tigre quanto do dragão. Então, essa agressividade econômica que nós falamos nesse processo de industrialização. É uma metáfora, né? Muito bem. Então, olha só, essa primeira geração de tigres asiáticos são chamadas aí de velhos tigres ou primeira geração. Voltada para exportação. Muito bem. Industrialização voltada para exportação surgiu aí a partir dos anos de 1970. Beleza, então, olha só o que aconteceu nesses países. A instalação de filiais de indústrias americanas e japonesas, que, obviamente, contaram com a vantagem da localização geográfica desses países. Ainda mais, não foi só isso, localização, mais coisas aí, ó. A mão de obra barata deles, qualificada, é diferente dos novos tigres, que é menos qualificada. Exato, barato menos qualificado. Isso. Né? Também é abundante, ou seja, tem muita mão de obra lá sobrando. E é disciplinada, levada pelos japoneses. Beleza? Então, podemos também dizer que geograficamente fica mais fácil para eles escoarem a produção industrial deles, Rogério, lá pelo Oceano Pacífico. Esse Oceano Pacífico que é uma rota muito importante para o comércio internacional. Então, eles estão bem próximos. Bem, inicialmente eles exportavam tecidos, brinquedos e pequenos componentes eletrônicos, sem muita qualidade. Eu lembro disso. A gente comprava um brinquedo lá no camelô, Rogério, era umas porcaria. Era feio. Demorava nem um dia o menino brincando. Quebrava na hora. O nosso diretor de estúdio está rindo ali porque ele passou por isso, comprou muito brinquedo lá para o menino dele. E quebrava rapidinho. Vinha lá dessa banda aí, Rogério, vinha de lá, tá? Beleza, então, depois, com o tempo, eles investiram em educação e pesquisa científica e melhorou o produto deles. Muito bem. Beleza, a característica deles é uma industrialização recente. Por que é uma industrialização recente? Se comparada com a primeira Revolução Industrial. Muito bem. Recente. Muito recente. 1970. É isso? Tu só tinha 25 anos na época. Eu não era nem nascido né? ainda, mas é recente. Beleza, a economia deles é competitiva. Falamos o porquê que é competitiva. É por causa dessa agressividade econômica que tem aqui o tigrezinho. Brabo que só. Tigrão. O tigrão aí, ó. Então, é voltada para o mercado externo. Ou seja, produz para exportar. Muito bem. Quem investiu lá, galera, foi o Japão e os Estados Unidos. Beleza? E os novos tigres asiáticos, né, Rogério? Os novos tigres asiáticos, diferente dos tigres originais, eles têm uma mão de obra barata, ok? No entanto, é menos qualificada. As indústrias deles são a têxtil, calçados, alimentos, brinquedos e produtos eletrônicos. Também presença de muitas multinacionais e as maquiladoras, aquelas maquiladoras, empresas maquiladoras que montam, né, os equipamentos naquele país para também exportar. Muito bem. É isso. Surgiram na década de 90, né?
essa nova geração dos novos tigres asiáticos, e essa nova geração é chamada de novos tigres ou segunda geração. E também falamos que eles têm uma menor expressividade na agressividade econômica. Muito bem. Nesse contexto internacional. Por isso o tigrezinho aqui, ó, ele não faz ele só faz miau, né? É mais tímido. Aí, ó, até a japa ali imitando o gatinho. É isso aí, galera. Então é isso. Revisamos os principais pontos. De boa, tranquilo. Agora é com você aí, ó. Vai lá. Atividade. E já já a gente volta, galera. Valeu! E aí, galera, voltamos agora para a gente fazer a correção da atividade, beleza? Então, vamos lá direto no quadro para conferir as questões, porque eu tenho certeza aí que você tornou-se um tigrão nessa aula, então arrepiou na atividade. Vamos lá. Questão... Rapaz, falou de tigrão, até eu fui muito agressivo, passei direto lá quase para a resposta, meu amigo. Pois é, vamos lá. Tá doido, vamos lá. A principal característica do desenvolvimento industrial dos novos tigres asiáticos é... Opa, olha só, Rogério. O examinador quer que o aluno saiba qual é a característica desses novos tigres asiáticos. A. Presença de empresas nacionais que se desenvolveram a partir das políticas públicas de incentivo à industrialização promovidas pelos governos desses países. B. Presença de empresas estatais que representam cerca de 85% das indústrias desses países. C. Presença de multinacionais e empresas maquiladoras que se desenvolveram a partir de capitais estrangeiros. E a D. Forte dependência econômica em relação aos tigres asiáticos, por isso o nome Novos Tigres. Ou letra E. Forte dependência econômica em relação à Europa, por isso o nome Novos Tigres Asiáticos. Rogério, sem muita delonga, nosso aluno conseguiu lembrar que estávamos falando que lá tem multinacionais, é uma característica. Muito bem. Lá tem as empresas maquiladoras, falamos também na revisão, que se desenvolveram a partir de capitais estrangeiros, inclusive Estados Unidos e Japão. Isso mesmo. Beleza? Beleza. Mamão com açúcar, tranquilo? Tranquilo essa questão aí. Fechou. Parabéns a todo mundo aí, que tenho certeza que todo mundo acertou, hein? Questão 2. Os países conhecidos como tigres asiáticos, que se destacam por grande pujança econômica, caracterizam-se basicamente por: alternativa A, exibirem elevados índices de produção de petróleo e aço. B, serem altamente industrializados, porém muito dependentes de matéria-prima. C, apresentar economia baseada no setor primário, coloquei o C, professor Jorge, no setor primário com emprego de numerosa mão de obra. D, apresentarem elevada produção industrial destinada essencialmente ao mercado interno. Vamos começar aí, Rogério, eliminando a E, a D. A D? O que está errado ali? Apresentar elevada produção do mercado interno, não, é mercado externo. Então, isso aqui está errado. Ó. Cancela. Cancela a D. Vamos analisar aqui a A. O que está falando a A? Exibirem elevado índice de produção de petróleo e aço. Falamos que esse território aí, esses territórios não tem, eles têm a sua limitação territorial, então já não pode ser isso também. E são pequenos, né? São pequenos, muito bem. Eu não ia falar pequeno para não dar resposta aqui, mas tá de bem. Vamos lá. Outra característica aqui, o que está falando a C. Apresentarem uma economia baseada no setor primário, com emprego de numerosa mão de obra. Setor primário, falando de setor primário, tem espaço para essa galera trabalhar com a extração mineral, tem espaço para produzir a pecuária, a agricultura? Pois é, não. Não tem, né, professor Jorge? Exatamente. Então não pode ser a C. Então só nos resta a alternativa correta, que é a alternativa B. Seria altamente industrializado,
porém muito dependente de matérias-primas. Depende dessa matéria-prima, até porque, professor Jorge, o modelo de industrialização adotado não foi um modelo de uma indústria de base, uma indústria pesada, é uma indústria mais eletrônica, tecnológica, então, que necessita justamente de uma menor quantidade de matéria-prima. Já pensou se essa galera fosse obrigada a estar exportando tanta matéria-prima pesada para essa indústria de outros países? Era muito gasto, né? Com certeza. Aí pensaram no plano B, desse plano B aí que é mais tecnológico e eletrônico. Perfeito. Vamos lá. Questão 3. Fica de olho na tela aí, galera. Em relação à primeira geração dos tigres asiáticos, marque a alternativa que apresenta fator decisivo que atraiu os investidores estrangeiros à produção nesses países. A. Mão de obra barata, qualificada e disciplinada. B. A mão de obra não qualificada e disciplinada. C. As grandes reservas de petróleo desses países. D. O baixo poder de compra. Ou letra E. Somente a mão de obra barata. Está falando da primeira geração. Se é a primeira geração, são os chamados velhos tigres asiáticos, certo, professor Jorge? Exatamente. E, obviamente, que os nossos queridos alunos lembraram. É isso, Rogério? Olha só, a mão de obra na primeira geração está errada aqui, ele dizendo que não qualificada. Era qualificada. Qualificada, com certeza. Isso? E a mão de obra era também disciplinada. Influência dos japoneses, principalmente. Exato. Lá, ó, a grande reserva de petróleo, lá não tem isso. Nós falamos para vocês que tem um pequeno território, tem escassos ou quase que nulo essa produção de minérios e matérias-primas. O que nós falamos sobre baixo poder de compra? Não tem nada a ver. Não. Porque a produção deles é para exportar. Não depende do mercado interno, né? Não depende do mercado interno. Beleza? E aí, falando que somente a mão de obra, não é somente a mão de obra barata, não. Então, todos vão lembrar que nós falamos que a mão de obra é barata, qualificada e disciplinada. Rogério? Tranquilo. Tranquilo. Então, vamos para a próxima? Bora. 4. As principais indústrias que se instalaram inicialmente nos velhos tigres asiáticos foram... Olha aí, Rogério, a gente quer que a garotada lembre, né? A. Têxteis, brinquedos e pequenos componentes eletrônicos. B. Naval, petroquímica, construção civil e têxteis. C. Alimentícias, automobilísticas, eletrônicas. Madeireiras, Rogério. Eu tenho que rir. Madeireiras e siderúrgicas. Vamos lá. D. Mecânica, cosméticos, farmacêuticas, petroquímicas e construção civil. E ou aí? Letra E. Mecânica, esportiva, gastronômica e civil. E aí? Tranquilo, né? Tranquilo, porque o aluno vai lembrar que a gente falou, a gente até brincou, dizendo que o nosso diretor comprava brinquedo lá no camelódromo e o menino quebrava menos de um dia. Porque era pouca qualidade que tinha naquele tempo e também pequenos componentes eletrônicos e roupas. E aí depois, no segundo momento, né, da primeira geração, que os produtos foram sendo aperfeiçoados e melhorados. Né? A questão da tecnológica, a gente até falou durante a aula. Investimento em educação. Muito bem. Em pesquisa. Exato. Beleza. É um dos 8 tigres asiáticos. Destaca-se na produção de bens de alta tecnologia e setores da computação e das telecomunicações. Nesse processo foram fundamentais os grandes conglomerados familiares, chamados chaebol, que se fortaleceram com a ajuda do Estado. Estes conglomerados se tornaram mais tarde empresas globais, como a Hyundai, Samsung e LG.
hoje é um dos mais poderosos países emergentes do planeta Terra. Rogério, e essa aí? Tranquila. Tranquilo? Tranquila. Tu explicou para os alunos de onde veio a Hyundai, Sim. de onde vem a Samsung? Falamos sobre o Chaeboss dentro da Coreia do Sul, essa galera que eram famílias tradicionais. E precisava já dar a resposta? Não, mas eu não falei a resposta. Eu falei, eu nem ouviram, acho, a resposta. Não ouviram, não? Não, eles estão atentos, ouviram Estão sim. atentos. Atentos, estão Ouviram? ligados. Ei, Então, garotada da mediação é top, demais. amigo. Pois é, mas eu tentei aqui, tipo, disfarçar um pouquinho, mas eu sei que essa galera já Não. pegou rapidamente não, a por que tu resposta. acha que é Japa Rio de Ti? Porque ela sabe que essa galera já ficou ligada na resposta. Então, galera, é o seguinte, falamos sobre esse investimento do próprio governo nesse grupo de famílias tradicionais, conhecido como Chaeboss, dentro desse referido país. E foi muito importante, porque esse país ele acaba sendo diferenciado dos demais da primeira geração dos tigres, porque boa parte dos países receberam muito capital externo, investimento externo, e esse país, no primeiro momento, não recebeu investimento externo. Foi o próprio governo, com suas ações, investiu, acreditou nesses conglomerados, que garantiu e promoveu a industrialização desse referido país que eu já falei há pouco. Então, já falei demais, né? Vamos lá no quadro confirmar agora, né, professor Jorge? Logo sem perca de tempo, bora confirmar logo, porque o aluno já marcou aí, ó. E eu marquei, foi bobeira. Japa Rio de Ti, bicho, porque eu marquei, foi bobeira. Vamos lá. Fechou! Coreia do Sul, é isso mesmo, galera. Esse modelo aí voltado, né, para também exportação, mas foi muito importante porque o governo investiu. Um dos principais desafios enfrentados pelos novos tigres asiáticos. A. Conseguir competir com os preços internacionais. B. Diminuir a influência estatal na economia. C. Atrair mais investimentos estrangeiros para dinamizar a economia. D. Diminuir os conflitos políticos internos e externos que prejudicam o desenvolvimento econômico dos países que integram esse grupo. Ou letra E. Diminuir a dependência em relação ao capital estrangeiro por meio do fortalecimento de suas empresas locais. Rogério, nós falamos que os novos tigres asiáticos, ele não é um tigre daquele muito agressivo. Não. Ele é mais moderado. Muito bem. Então, a gente falou que eles não fizeram tanto sucesso como a primeira geração. Eles foram um pouco mais tímidos. Muito bem. Por isso que colocamos aquela figurinha do tigrezinho ainda só miau, miau, bem fraquinho o bichinho ainda. Né? Então, eles não conseguiram ter a grande expressividade que os primeiros tigres asiáticos tiveram. Não é isso? Muito bem. Então, eles não conseguiram competir com os preços das multinacionais internacionais. É isso aí. É isso aí, Rogério? Fechou, galera. De tigre asiático, de tigrão asiático. Daqui a pouco a gente volta com vocês. Beleza, galera? Um abraço. Tchau. Forte abraço.